Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Ubuntu 3Cast, onde marketing e impacto social se encontram. E hoje, um tema mais que especial, a era das experiências e o marketing de serviços. E para nos acompanhar, um convidado, que é uma das maiores autoridades do marketing, no nosso ecossistema local, o professor Márcio Mota. Olha só o currículo dele. Professor do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Estadual do Ceará, UES, vice-coordenador do PPGA, UES, professor do corpo permanente do Mestrado Profissional em Gestão de Saúde, possui doutorado em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza, Unifor, com doutorado sanduíche de 12 meses pela University of Manitoba, no Canadá. Isso é só um pedacinho, porque se a gente for ler o currículo dele todo, dá um podcast, não é, professor? E também foi meu orientador de mestrado, e uma grande inspiração minha aí nessa jornada acadêmica. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Na realidade, para mim é uma grande oportunidade estar compartilhando algum conhecimento nosso, com todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, e que a gente possa, enfim, passar algumas informações que vocês possam refletir a partir de então. Bom, eu sou Ana Benício, fundadora da Ubuntu 3 Marketing Inteligente, e vai ser um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Para a gente começar o nosso episódio, a pergunta aqui para esquentar as turbinas, professor. A partir das suas vivências, como você percebe a evolução do marketing à era das experiências? Bom, a gente primeiro precisa entender que desde o início, quando foi pensado sobre marketing, a gente pode voltar um pouquinho no século XIX, o ponto principal era sempre questão de... na realidade, o marketing nasceu com a logística, para quem não sabe, tá? Um pouquinho de história para vocês. O que aconteceu é que os engenheiros, os economistas, rurais, eles simplesmente não sabiam o que fazer com excesso de produção na época. E o que aconteceu é que eles começaram a perceber que teria que distribuir. Só que isso foi durante mais ou menos 20 anos. Quando foi mais ou menos na década de 20, no século passado, eles começaram a perceber que produto era o ponto mais importante. Só que isso, a evolução, chegou na década de 60, onde o ponto principal era a questão, tem um produto, houve a Segunda Guerra Mundial, as empresas começaram a produzir, houve um boom de nascimento, de pessoas, e eles começaram a perceber que temos um grande problema agora. Como eu vou fazer para distribuir meu produto e como eu vou fazer para entregar meu produto? Com isso, na década de 60, eles começaram a perceber que eles tinham que entender um pouco do ponto principal até então esquecido, que é quem? O consumidor. Então, o que aconteceu? Com a evolução de saber o que o consumidor quer e por que ele quer e como ele compra, na década de 70, mas principalmente na década de 80, surgiu o primeiro ponto, que é o chamado marketing de relacionamento, onde a gente nasce aí os primeiros elementos do relacionamento e, obviamente, das experiências. E o que é a experiência? Quando você sai de casa, para você, de uma forma muito simples, para vocês entenderem a lógica, você sai de casa para você comprar, por exemplo, uma caneta, você não está comprando um produto, você está comprando um benefício que a caneta vai te proporcionar. E esse benefício nada mais é do que a experiência que vai, obviamente, ocorrer na vida de vocês. Então, esse é o ponto principal. Obviamente que eu estou falando de produto de forma muito simples, mas imagine só, com todas as pesquisas que a gente já desenvolveu, eu já fiz várias pesquisas com experiências e com produtos. O ponto principal que quando a gente pergunta para as pessoas, olha, o que você mais gosta? O que você mais lembra? O que você mais consegue, vamos chamar assim, entender como sendo algo principal na sua vida? Sempre a experiência. Pensem em vocês agora, para vocês refletirem, tá? O que é mais importante? É o que vocês compram, como, por exemplo, um telefone celular, ou uma memória que vocês tiveram em um momento com pessoas inesquecíveis e em lugares inesquecíveis? Percebam que as experiências que brotam nas suas cabeças agora, nada mais são do que algo que vocês nunca vão esquecer porque é especial. Um telefone celular não se compara a uma experiência que vocês tiveram nas suas vidas. É bacana, professor. Na sua fala eu estava lembrando a citação da Maya Angelou, As pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão o que você fez, mas jamais esquecerão como você as fez sentir. E isso é o que nós estamos vivendo. É tão engraçado, professor, que eu estava vendo um Reels. Ontem ou foi antes de ontem, não lembro direito.
de um desses empreendedores mirins que decidiu vender suco na hora do intervalo do colégio dele. Não sei se você já viu. Só que ele entendeu que ele tinha que fazer algo diferente. E aí ele decidiu colocar um gelo seco ali no suco dele. E o suco dele era 4 vezes mais caro que o suco da cantina. Mas a turma adorava, né? Ir lá e comprar o suco dele, porque fazia ali, né? O story, o bumerangue, né? Fazia toda aquela movimentação, tinha um certo status envolvido naquilo também. Então, criar essa ambiência de experiência é perceber o foco, né, nessas relações, né, que o marketing, que tem essas trocas relacionais que geram valor na vida das pessoas, é um contínuo, né? Se a gente for parar para pensar, não tem um fim, né? Enquanto estivermos vivos, é o lifetime value. Aí um dos cases mais famosos no mundo é do Starbucks, que saiu aí de um valor unitário de $5,90, né, numa xicarazinha de café, para um lifetime value de $14.099. Coca-Cola vendia xarope, né? Eram centavos de xarope, né? E, enfim, e hoje? E o próprio Nespresso também, né? Que é o nosso case mais próximo aí. Saiu de centavos de um commodity de café, né? Para aí também alguns dólares, né? Numa experiência dentro de uma boutique, né, que tem toda uma ambiência de sinestesia. Então, é para aí que a gente precisa olhar, né? E lógico, cruzando também o universo dos dados e da tecnologia que vem aí com esse marketing 5.0, né, puxando essas experiências para um outro nível, até para outros universos, né, metaversos e outras realidades aí paralelas. Então, professor, você como um bom pesquisador, bom não, né? Uma das referências, bom é pouco, professor, do universo do marketing e comportamento do consumidor, como percebe o protagonismo dos consumidores na cocriação e coprodução dessas experiências? Isso é bem interessante. Eu vou fazer um desafio a vocês que estão nos assistindo agora. Imagine vocês chegarem em uma oficina mecânica ou então meninas, né, ou meninos aqui que estão nos assistindo, cheguem num salão de beleza e perguntem para o seu cabeleireiro ou cabeleireira a seguinte coisa: corte meu cabelo. E o seu cabeleireiro vai perguntar: como você quer que eu corte? Imagine agora você chegar para ele e dizer assim: corte. Como é que você acha que vai ser seu corte? Pronto. É a mesma coisa você chegar numa oficina mecânica e dizer: meu carro está com problema. E o mecânico vai perguntar: onde está o problema? Bom, aí você vai dizer: você que é o mecânico, então descubra. Não é assim que funciona. Então, as experiências e a produção, ela acontece quando existe a participação do consumidor. Na realidade, chama-se coprodução, coparticipação. Então, em algumas situações, o serviço só acontece quando você de fato participa. Ou a produção só acontece quando de fato você coproduz junto com a empresa. Se as empresas ainda perceberem que isso não é verdadeiro, que isso não funciona, elas estão fora do mercado. Elas vão começar a entender que outras marcas vão colocar o consumidor como centro das suas estratégias, o centro das suas formas de, enfim, trabalhar, desenvolver produtos e serviços, e vocês vão começar a entender que essas empresas vão ficar para trás. Tá? Então esse é o princípio básico: entender que o consumidor ele não é um mero comprador de produtos, ele é sim uma pessoa que vai de fato participar, produzir, e por isso, né, a gente começa a entender que ele vai divulgar essa experiência positiva com outras pessoas. Isso torna, de fato, a sua marca, seu produto diferenciado. Porque o consumidor ele vai dizer: eu não estou comprando o produto, eu sou parte daquela marca. Isso muda completamente a percepção dele junto às demais empresas. Perfeito, perfeito. Nossa, muitos insights aqui enquanto ele estava falando, né? Na teoria do marketing de serviços, inclusive, a gente trabalha muito o conceito que as empresas, os negócios, né, eles só podem fazer proposições de valor. Quem de fato define, né, aquele valor, chancela, são os consumidores, né? Até no universo da inovação a gente divide a invenção da inovação assim, né? Que a inovação é a invenção com nota fiscal. Então tem quem compre, né? Tem quem consuma, tem quem perceba aquele valor. E aí é o valor do valor. E por isso a gente trabalha essa dinâmica de uma forma tão forte dentro desse universo, né?
A nossa próxima pergunta hoje muito se fala em Customer Centric, Customer Success, né? Mas essas filosofias não são conceitos novos. Temos desde a publicação do paper Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, né, do Vargo e Lush, lá de 2004, o surgimento do conceito da lógica do serviço dominante, que remodela toda a dinâmica das trocas do valor, né, nesse universo das trocas de marketing. Qual a sua opinião sobre o efeito dessa virada de chave nos dias atuais, professor? Na realidade, o próprio conceito do Vargo e Lush de 2004, né, quando ele publicou, alguns autores até trouxeram referências da década de 70, de 80, né, não foi nada tão novo. O que ele trouxe é o seguinte, olha, até então as empresas eram mais focadas em produtos, ou seja, mais focadas, olha, eu vou vender, como eu falei para vocês, vou vender uma caneta, vou vender uma mochila, vou vender um computador. Mas de que forma eu consigo entender que as pessoas não buscam apenas um produto, elas buscam o benefício? E de que forma eu posso fazer com que eu como consumidor não estou preocupado apenas em adquirir, por exemplo, o produto em si, mas o que eu posso gerar com a experiência que aquele produto vai trazer para a minha vida. Então, imaginem qualquer coisa que vocês façam na vida de vocês, vou fazer que vocês possam refletir um pouco mais. Imaginem qualquer produto que vocês saiam para comprar. Pode ser desde um pão, pode ser um pão carioquinha, pode ser desde algo mais sofisticado, como por exemplo um celular de última geração. Quando a gente começa a entender campanhas publicitárias, né, de padarias ou de empresas de tecnologia como a Apple, o Samsung, dizendo, olha, eu não vendo uma televisão, eu não vendo um computador, eu vendo a experiência que você pode fazer com o meu aparelho, com o meu device, né, com o meu equipamento. Mesma coisa com relação ao pão. Imagina você sair de casa, qual é o valor que tem, por exemplo, você comprar um saco de 10 pães carioquinha em uma padaria. Pois bem, agora qual o valor que você tem em sentar em uma padaria tipo delicatessen com 2 ou 3 amigos seus e passar uma tarde comendo um pão maravilhoso com um café maravilhoso. Tá? Então isso muda completamente a forma de você entender a lógica do que não é um produto. Na realidade você está vendendo muito mais uma experiência, um serviço. O que o Vargo e Lush fizeram foi, eles até melhoraram em 2009, eles dizem, olha, na realidade não é só você trabalhar apenas com isso, mas é você tornar isso como sendo uma estratégia internalizada das empresas. Então toda vida que vocês agora forem pensar em desenvolver, por exemplo, um produto, vocês não devem pensar apenas no produto em si. O que eu posso tornar esse produto como experiência da vida dos meus consumidores? Pensem na jornada, pensem no, a gente chama de blueprint, né? Nada mais é do que o caminhar, né, de como aquele teu consumidor vai usar o teu produto, desde a hora dele compra, vai decidir comprar teu produto até a hora dele usar teu produto, com quem vai usar, aonde vai usar e como ele usar. Esses são os princípios básicos, tá? Na hora que você começar a entender essa lógica, você vai ter um salto na frente dos seus concorrentes, tá? Bacana. Eu estou tentando, Ana Paula, dizer uma coisa bem clara, bem suave, para que todo mundo aqui possa entender, né? E aplicar isso de uma forma muito tranquila. Esses papers que a Ana Paula coloca são papers muito difíceis de serem lidos, inclusive serem interpretados, não são fáceis, tá, pessoal? Os acadêmicos, né, infelizmente alguns deles eles não conseguem escrever de uma forma muito suave. Né? Mas esse é o nosso papel aqui, tá com vocês, e esse é o momento ideal para a gente estar interpretando e traduzindo para vocês, tá bom? Inclusive esse tem sido um desafio nosso, né, Pedro? Pedro está aqui comigo no Album 3, a gente tem trabalhado comunicação institucional, né, com alguns grupos de pesquisa, conseguir traduzir esse universo. Hoje a gente está fazendo um trabalho bem bacana com o pessoal do cientista-chefe lá da infraestrutura viária. Vocês imaginam traduzir a linguagem de engenharia, já é o segundo desafio que a gente tem. Juntar engenheiros é bem complexo, mas é apaixonante, né? Porque na academia reside sim um potencial para inovação tremendo, né? Tanto que a Tríplice Hélice Inovativa já fala disso, né? E hoje, inclusive, você estava falando, eu estava discutindo a lógica do serviço, lógica dominante do serviço com o professor Abraão Saraiva, lá da UFC, né? Que tem coordenado um trabalho bem bacana. Inclusive, ele está lendo o paper, né? O inicial, e a gente começou uma discussão sobre isso. Porque eu também faço um trabalho na CDL e hoje a gente tem trabalhado muito essa visão dentro do varejo, né?
tirando o foco do produto, passando para a prestação de serviço. Semana passada a gente estava com uma rede supermercadista, né, falando de Open Innovation e de casos, né, internacionais, onde hoje a gente já tem rede de supermercados desenvolvendo parcerias com startups de mapeamento genético. Então, olha o nível das experiências. É eu formar uma lista de compras para o meu consumidor baseado na sua propensão, né, física, a partir de um mapeamento genético, dentro de um aplicativo, onde ele só seleciona e recebe em casa, na comodidade do lar, né, as melhores escolhas para ele. Né? Então, algo completamente personalizado e que a gente só consegue, nesse volume de dados, fazer a partir da tecnologia. Né? Mas sempre tecnologia como meio, tendo pessoas nas duas pontas. Né? Então, é extremamente importante a gente entender que se a gente parar para pensar, tudo é serviço mesmo, tudo é experiência. Né? Nós somos rodeados por isso. A IBM começou vendendo computador e hoje faz o quê, né? Serviços. E o Watson é a maior plataforma, o maior case de sucesso, inclusive no marketing hoje tem feito toda a diferença. Né? O cloud, blockchain, tudo, né? Ela foi para uma lógica de serviços. E isso muda todo o modelo de negócios, todas as questões tributárias. Então, a gente está falando aqui de uma forma muito leve e suave, né? Porque colocar o consumidor no centro é o que vai manter os negócios vivos. Né? Não é modinha, não é algo, porque está todo mundo falando, é hype, não. Né? É o que vai garantir que a gente continue em pé, em movimento. Tá? Então, próxima pergunta, professor. Podemos dizer que a pandemia foi um fator determinante na aceleração da tecnologia, intermediando as trocas de marketing e remodelando negócios e experiências, bem dentro do que a gente está conversando. Como você vê a chegada do marketing 5.0 em nosso ecossistema de inovação aqui? Quando você falou agora em relação à questão dos supermercados, varejo, né? Eu estava pensando, isso não é nada, pessoal, isso é tranquilo fazer. A gente tem tecnologia hoje que trabalha, né? Hoje a gente, quando vai fazer um trabalho com grandes varejistas, tem um trabalho que a gente fez com um grande varejo, com mais de 1.000 clientes, agora recente, a gente foi estudar, por exemplo, não só a questão de mapeamento genético, mas existe um termo chamado algoritmo genético, que é a gente usa inteligência artificial para entender como vocês se comportam e vocês se alteram o seu comportamento durante as suas compras. Então, imaginem vocês, tá? Pensem, vou fazer com que vocês possam pensar mais uma vez agora, entendo a lógica. Imaginem 5 anos atrás o que vocês compravam, como vocês compravam e aonde vocês compravam. Imagine agora que eu tenho toda a banca de dados, quando vocês iniciaram a fazer essa compra nesse varejo há 5 anos atrás. Houve a pandemia. Como vocês mudaram os seus comportamentos? A pandemia, não está tão grave como está agora, melhorou bastante. Como vocês mudaram os seus comportamentos? De que forma os varejistas hoje, ou grandes outras marcas, se utilizam de todo esse banco de dados, essa linha que vocês se comportaram, e como é que eu faço, por exemplo, para entender os seus comportamentos? Eu vou dividir agora vocês, por exemplo, em antes e depois, mas isso não é tão importante. O mais importante é eu entender qual é a sua lógica de tendência de consumo daqui a 3 meses ou 6 meses. Então eu vou começar a entender que vocês deixaram de comprar produtos X e começaram a comprar marcas Y. Vocês começaram a adquirir produtos que têm, por exemplo, consumo mais instantâneo para produtos que não são tão instantâneos, ou produtos com que vocês preparam. Eu não sei se vocês perceberam, mas houve uma tendência muito grande, e aconteceu isso, pessoas que começaram a serem chefes de cozinha, pessoal, sério. O pessoal ficou em casa 1 ano, né, sem poder sair, em alguns casos, eles começaram a comprar produtos e começaram a preparar comida. Então isso é interessante, como aconteceu um crescimento de produtos dessa natureza. Enfim, então a gente começa a entender que há sim, tá, tecnologias, isso é uma das, tem diversas tecnologias que a gente trabalha isso. Como a Ana Paula falou, né, eu sou professor de um programa de mestrado, doutorado, a gente trabalha com tecnologias e com, obviamente, métricas bem complexas, avançadas em termos de modelagem matemática. Mas isso é simples quando a gente tem a base de dados. Quando os varejistas nos fornecem as bases de dados e a gente faz estudo exploratório para, obviamente, atendê-los a essas demandas, a gente vai começar a perceber que sim, houve mudança, o comportamento de muitos consumidores mudou. Posso dizer para vocês, inclusive, que agora, semana passada, a gente finalizou um estudo com um grupo de consumidores
que compram online e grupo de consumidores que compram, por exemplo, presencial. A gente entendeu claramente, Ana Paula, que há uma percepção de risco, por exemplo, ainda de consumidores que compram online, tá? Mas em compensação, há uma questão, por exemplo, de benefício nessa compra online. Então eles começam a entender que, olha, eu tenho um risco maior, mas eu tenho um benefício também maior em determinados aspectos. Então isso pode ser uma deixa muito grande, vamos chamar assim, para os varejistas. Olha, se eu conseguir reduzir a percepção de risco e aumentar o benefício, tá? Eu vou ter uma outra forma e vou ter até um outro nicho de compra. As pessoas hoje vão ao supermercado comprar produtos, mas que tal eu também fazer com que haja uma compra online? Tá? Isso muda um pouco a perspectiva. Tá? Total, né? E eu sempre falo, os consumidores não são, eles estão, né? Então vão ter momentos que a gente vai precisar fazer uma compra ali com mais comodidade, mais urgência, e vão ter momentos que eu vou querer ir para uma loja, nem que seja para conversar com alguém, né? Para distrair, para tocar nos produtos, né? E é tão bacana isso, porque a gente já tem 2/3 dos brasileiros fazendo compras que a gente chama omnicanal. Né? Então, pesquisando online, comprando na loja física, sentindo os produtos na loja física e tomando a decisão de compra no universo online. Né? Então, o máximo de canais que a gente tiver à disposição desses consumidores ativos, né? E hoje em time que está ganhando se mexe sim, eu falo isso muito para continuar ganhando. Né? Inclusive, eu estava lembrando aqui de um outro case que a gente estava discutindo num grupo de sucesso do cliente, que é do milkshake do McDonald's, né? Numa loja específica, professor, isso a gente só consegue com análise de dados. Então, não é só coletar os dados, tem que saber interpretar, tem que saber ler, né? O professor ele sempre fala, né, nas aulas dele, inclusive, que os números falam, às vezes eles gritam, né? A gente precisa saber ouvir, né? Interpretar e tudo isso. E eles perceberam o seguinte, que de manhã tinha um pico do consumo de milkshake e durante o dia nada, não girava, né? Aquele produto ali estava virando um abacaxi, né? Na BCG. O que fazer? E aí foram, né, fazer pesquisas, testar, né, o nível de açúcar, de viscosidade, foram fazendo testes de produto e aquilo ali não girava, até que alguém decidiu conversar com os consumidores. Olha só, teve essa ideia fantástica, né, de sair da ilação, do achismo, e conversar e observar o comportamento, né? Eu gosto de ficar às vezes sentada assim, só observando, acho fantástico, a maior escola da gente, né? Enfim, sabe o que foi que se descobriu, professor? Que uma grande parte dessas pessoas compravam milkshake de manhã no drive-thru para tornar a rotina mais descolada. Que elas estavam indo para o trabalho e queriam assim, vou fazer um negócio diferente aqui, vou tornar o meu dia um pouquinho mais divertido. E aí essa palavra diversão, né, tornar essa experiência do consumo do milkshake mais divertida passou a ser o drive do produto e a coisa começou a girar. Né? Então, muitas vezes, as soluções mirabolantes, né, na verdade, elas precisam só de uma escuta, de um processo de escuta e de percepção dessa dinâmica de troca, né, que é com o consumidor e por ele, né? A gente precisa perder essa mania besta de ficar pensando as coisas entre quatro paredes e jogar assim como se fosse uma roleta russa ou uma roleta de cassino, né? E vamos ver no que vai dar, né? Não é bem assim. A gente precisa co-criar esse processo. Até de uma forma inteligente a gente ter mais possibilidade de acertar. E é isso que vem acontecendo, né? E se errar e corrigir rápido, porque você também vai saber quando você errou, né? E muito rápido e ter o caminho aí para a virada de chave, né? O famoso fail fast. E chegando ao fim do nosso podcast, né? Que é uma verdadeira aula, não só em termos de conteúdo, mas também, né, de capacidade de sintetizar temas tão complexos, né, de tantas leituras aí que ele tem no currículo para esses poucos minutos aqui com a gente. Então, professor, qual mensagem final você deixaria aí para os nossos ouvintes? E uma boa parte, eu tenho certeza que está assistindo aí, é seu fã também, como eu.
Bom, primeiramente, eu queria dizer para vocês que marketing é apaixonante por várias razões. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que muitas pessoas acreditam que marketing nada mais é do que propaganda, do que simplesmente um design que você faça ou simplesmente uma publicidade específica. Na realidade, o que a gente tem que entender é que muitas empresas não sabem de fato o que é marketing, não usam as ferramentas adequadas. Imaginem agora que vocês vão abrir um negócio, vocês precisam saber um ponto principal. Vocês não precisam desenvolver apenas o produto. Olhem para quem vai comprar seu produto, entender o seu consumidor. Como é que vocês entendem o seu consumidor? Agora imaginem, por exemplo, a Ana Paula acabou de falar, puxa, por que eu não entrevistei o consumidor antes? Porque em alguns casos há o que nós chamamos de vaidade, tá? Do dono da marca, o nome da empresa, etc., onde eles acreditam que não é importante você conversar com quem compra a sua marca, o que é um absurdo, você imagine só, né? O segundo ponto importante é que vocês entendam que, imagine que vocês abrem a sua empresa e você tem um supermercado, uma padaria, uma lanchonete ou sei lá, um food truck da vida. O que você pode entender desse consumidor? Por que ele compra seu sanduíche? Por que ele compra seu hambúrguer? Por que ele compra seu milkshake? O que você pode entender dele? O que você pode de fato vender? Eu vou além. Imagine agora que você precisa comparar o seu serviço em relação aos seus concorrentes. Como é que você compara? Qual a sua identidade? Que tipo de percepção de marca você quer associar em relação, por exemplo, aos seus concorrentes? Então, imagine agora que muitas empresas, as quais vocês conhecem, não sabem e não fazem nada disso que eu estou falando para vocês. Eu tenho mais ou menos, Ana Paula, uns 25 anos de mercado e eu já entrei em empresas grandes que faturam milhões de reais. E eu fazia a seguinte pergunta: quem é o teu cliente? Eles respondiam: quem entra na minha loja e compra. Eu disse: não, vou repetir, tá? Quem é o seu cliente? E eles não sabiam que era o seu cliente. Outro ponto importante: que tipo de informação vocês geram de mercado para o seu negócio? Em alguns casos, pessoal, quero que vocês entendam que quando vocês acordam todos os dias, vocês precisam entender o seguinte: quais são as informações que eu preciso ter sobre o meu negócio, sobre os meus clientes, sobre os mercados, sobre meus concorrentes, que eu preciso de fato tomar decisões. Quais vocês têm? Quais vocês podem gerar? Isso tudo, pessoal, são ações mercadológicas. Então, marketing, ao mesmo tempo, é altamente empolgante e fascinante, e ao mesmo tempo ainda é, por que pareça, eu falei para vocês que tudo iniciou há mais de um século. Pois bem, há mais de um século, ainda é extremamente virgem e inexplorado. Então, nós temos muitas ações e muitas, entradas, a gente chama em inglês de avenidas, né, para que você, de fato, desenvolver o marketing. E, infelizmente, muitos gestores não compreendem, não sabem. E é por isso que nós estamos aqui, eu e a Ana Paula, né, e a nossa ideia é fazer com que vocês possam entrar nesse mundo maravilhoso do marketing e que vocês possam, de fato, desenvolver. Estamos aqui para isso. Maravilhoso, professor, é isso mesmo. No final das contas, marketing é sobre gerar valor na vida das pessoas. Que diferença a gente quer fazer, ou como pessoa física, como pessoa jurídica, nas vidas das pessoas e da sociedade, né? Por isso que a gente trabalha hoje na Ubuntu 3 a hashtag marketing com impacto, né? Até a gente está fazendo um trabalho com uma OSC, que também é um público que a gente atende, que é Emaús, né? E lá a gente trabalha muito a chamada existir e implicar, né? Então, nós queremos implicar, né? Fazer a diferença, né? Transformar uma realidade em outra, né? Então, tem até uma frase do Walter Longo que ele diz assim: a inovação é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. Então, se a gente quer, de fato, transformar esse marketing, fazer conexões que gerem mais valor e transformem, a gente precisa estar aberto a observar, absorver e transformar, né? E o marketing é essa ferramenta que vai nos ajudar a fazer esse movimento. Quero deixar aqui os meus agradecimentos finais, né, a esta pessoa, minha inspiração na vida docente, professor Márcio Mota, né? Olha, eu vou até confessar, eu terminei o mestrado por causa dele, viu? Porque eu pensei em desistir. Isso ele não deixou.
brigou comigo, vamos até o final, vamos juntos, né? E Ave Maria, eu sou muito grata a ele pelas madrugadas no Skype, né? Aqui também quero agradecer ao FB Ideias pelo espaço, o Anderson, nosso parceiro, tá quase nosso sócio aqui no podcast, né? O Pedro, meu sócio na Ubuntu 3 e na vida, né? E a toda a equipe que acredita, e vocês que estão aí assistindo, né? E se inscrevendo no nosso canal, chamem mais pessoas, compartilhem, e vamos levar aí essa mensagem, né, para que ela toque o coração de alguém e faça a diferença na vida dessa pessoa também. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Até a próxima, pessoal.